Hello people, good morning. How are you? Chegamos aqui na lesson 3 agora. Lembrando, se você talvez por acaso chegou nesses vídeos aqui, nessa playlist aqui, né, das aulas e não tem o livro, você pode estar tanto assinando a plataforma, seguindo o link aí embaixo, tem um link para assinar a plataforma e você vai ter acesso ao livro, a outros materiais, aulas gratuitas, como eu falei, aulas gratuitas ao vivo comigo, ou você pode simplesmente também comprar o curso. Esse livro, esse material que a gente está usando aqui. Você também vai ter acesso a algumas outras vantagens. Aulas também comigo, possibilidade de fazer aula ao vivo comigo também. Tem aulões que eu vou fazer no final de semana, por exemplo, para tirar dúvidas. Aulas de conversação, que é o que faz realmente a maior diferença quando você está aprendendo um idioma. Você precisa praticar, precisa conversar. Não importa o seu nível, dá para a gente conversar em inglês, fica tranquilo. Então vamos lá. Agora, lesson 3. Então, qual que vai ser o diferencial aqui? Vamos ver. The verbs, a gente começa lá com to want, wanted. Lembrando que é para você estar sempre repetindo, ok? Assim você vai praticando a pronúncia. To sleep, slept. Olha aí a diferença. To sleep, when it's present, slept, no passado. Okay? To go, went. To have, had. Mais uma vez. To want, wanted. To sleep, slept. To go, went. To have, had. Ok? Então, como que funciona aí? Agora você já sabe, né? Pelo menos você tem que lembrar aí agora. Os verbos no presente, o to na frente, é exatamente a tradução que está lá na frente no final do quadro. Então, to want, to sleep, to go, to have são os verbos no infinitivo. Querer, dormir, ir ou ter alguma coisa. Wanted, slept, went e had, o passado. Okay? E aí, como eu falei, tem dois verbos aí um pouquinho diferentes, né? Do normal, digamos assim. O sleep, por exemplo, no presente, a gente escreve com dois S. No passado ele fica slept. Se você dormiu, dormia em algum lugar, alguma coisa. Também o to go, que no passado fica totalmente diferente. To go vira went no passado. E tem esse to marcado aí até de vermelho, porque isso é a preposição que a gente sempre vai estar usando com o verbo to go. Isso é uma regra. Lembrando, tudo que é regrinha, que é alguma coisa um pouco diferente assim, e é importante, eu estou sempre marcando, ou com asterisco, ou eu marco de vermelho aí, pra gente estar prestando atenção e praticando, ok? Da mesma forma, o verbo have, to have, em português, geralmente a gente fala que a gente tem que fazer alguma coisa, quando é um outro verbo na frente. Se eu falar que eu tenho um livro, eu tenho um carro, ok. I have a car, I have a book, no problem. Mas se eu falar que eu tenho que estudar, ou eu tenho que trabalhar, I have to work, I have to study. Esse que a gente usa em português, não precisa dele em inglês. Ok? E aí vamos para os examples. Mesma coisa, eu vou lendo aqui a primeira vez mais devagar, presta atenção, repete. Ok? You sleep in your bedroom. I need to go home. I want a slice of cheese. You have to study English. Do you sleep in the sofa? Do I need to go there? Do I need to speak English? Do you have to study English? Então, qual que é o ponto importante aqui da Lesson 3? Lembra que na Lesson 1 a gente só viu frases afirmativas. I like, I eat, I drink. Lesson 2, frases negativas. I don't like, I don't want, I don't need. Lesson 3, aqui então, frases interrogativas. Como é que a gente faz as perguntas. Okay? E por isso a gente vai mostrando aí. Do lado esquerdo, a coluna aí da esquerda, you sleep in your bedroom, por exemplo. Uma afirmativa. Se isso for virar uma pergunta, a única diferença, a única regra, que a gente vai ter esse do, a palavra do, o do, na frente aí da pessoa, do pronome, para quem a gente está perguntando. Então, you sleep, afirmativa. Do you sleep?
in the sofa, por exemplo, it's a question, uma pergunta. I need to go home. Eu preciso ir. Do I need to go there? Eu preciso ir lá. Lembra do there? Lá. I want a slice of cheese. Afirmativa. Do I need to speak English? Eu preciso? É uma pergunta. You have to study English. Você tem que estudar inglês. Do you have to study English? Você tem que estudar inglês? Então você vê que a frase afirmativa, a diferença da afirmativa para question, para interrogativa, é o do na frente aí do pronome, da pessoa, para quem você está perguntando. Okay? Isso é uma regra? Sim, isso é uma regra, por isso que está marcadinho aí. Mas a gente vai ver depois que não é sempre com do. E tem uma dúvida que geralmente os alunos vão pegando aí, né? De que toda pergunta vai começar com do. Não é todas as perguntas sempre começam com do, não. A gente tem outras palavras para marcarem, né, perguntas, para fazerem perguntas. Depende do que você está perguntando também, depende para quem você está perguntando. Mas sim, aqui inicialmente, né, na primeira parte aqui, o do é a palavra mais comum, o verbo aí mais comum que a gente usa para fazer perguntas, sim, ok? Então ele é o mais comum, maioria, grande maioria, a gente vai usar com o do, ok? Então se eu perguntar se você quer alguma coisa, do you want, do you like, do you sleep, do you need, do you have, ok? Porque eu estou perguntando para você, ok? Se você perguntar para você mesmo por algum motivo, é estranho, é diferente, eu sei, mas às vezes você vai perguntar para outra pessoa, tipo, eu preciso fazer isso mesmo? Do I need to go there? Eu preciso ir lá? Tipo, sério? Really? Do I need to go there? Ok? Então, mesmo se você está fazendo uma pergunta sobre você, você vai usar do I. E aí a gente tem o vocabulary. Mesma coisa. Eu leio, vocês repetem. Boy não é boy. Boy é animal. Boy, menino, garoto. Girl também não é gal, não é gil. Girl. O IR geralmente vai ter um som de A. E agora, principalmente aí nessa palavra, tem um L no final. Então é girl. Girl. Ok? Movies, market, school, church, downtown, home, there. Olha o there que a gente falou. Here. Cuidado com a diferença, ok? There, here. Only, alone, friend, or, French, now, boss, to, the, olha o the. Dependendo da frase, da situação, a gente vai ver aí. Às vezes eles falam the, às vezes falam the, com som de i, mas a questão do TH, lembra? Nunca muda, é the, com as línguas sempre entre os dentes. In, e aí eu entro parênteses porque tem frases que a gente pode usar in the, on, at, all, every. E aí a palavrinha every, que é uma palavra muito comum aí, é o plural do all, ok? A gente vai ver isso aí também, tem que tomar cuidado com a diferença. Boy and girl, provavelmente você já conhece. Se não conhece, fica tranquilo que são palavras muito comuns, muito fáceis, bem simples. Boy, menino, girl, menina. Movies, aí tem um detalhe. A palavra movies, sempre com S, a gente está falando do local que a gente vai ver filme lá no shopping. O cinema, the movies, ok? E aqui é por isso que eu até comentei lá na aula da Lesson 2. Em inglês, nem sempre as palavras que terminam com S significa que está no plural, ok? Movies, por exemplo, a gente tem a palavra cinema, é o local. Porque se eu falar só movie, sem o S no final, eu estou falando de um filme. Se eu falar I like the movies, eu gosto do cinema. I like the movie, eu gosto do filme, de algum filme específico, ok? Market é o mercado. Você também pode falar supermarket, igual a gente fala no português, supermercado, mesma coisa. School é a escola, church, igreja, downtown, o centro da cidade. A palavra home, ok? Home, cuidado, aquela questão que a gente fala
Em português, geralmente, a gente coloca o I forte, né? Principalmente quando as palavras terminam em E, a gente coloca o I forte no final e não fala home, nada assim. E também lembrando do H no início das palavras. É o som do nosso R na garganta. Home. É igual hotel, tipo hotel, ok? Então o H no início das palavras sempre tem o som. Home. There e here. Essas aí são duas que eu foco bastante. A gente vai usar bastante no homework também. Porque, sim, às vezes confunde. E é normal no início. Não tem problema, não se preocupe se na hora de fazer atividade ou quando a gente começar a ter conversação, por exemplo, se você trocar, normal, não tem problema nenhum. A gente vai corrigindo, vai revendo e assim você aprende. Então, there, de novo é o TH, here, aqui. There, lá. Only. Essa palavra only eu já até coloco junto aí com alone, porque também tem aluno aí, tem gente que confunde. Only é o nosso só, somente, apenas. Alone é o só no sentido de sozinho. Então são duas situações totalmente diferentes. Se eu falar que eu só gosto de inglês, eu não vou falar I alone like English. I only like English. Só gosto de alguma coisa. Eu só faço alguma coisa. I only like English. Agora, alone, tipo, eu moro sozinho, eu estudo sozinho, eu trabalho sozinho. I work alone. I live alone. Ok? I study alone. E aí já entra no detalhe de que sozinho é um adjetivo, né? Alone. Então não faz diferença se é masculino ou feminino. Em inglês, adjetivos nunca tem diferença. Então, alone pode ser sozinho, sozinho. Não faz diferença. Friend, da mesma forma. É um amigo ou uma amiga. Não tem diferença também. Or, o próprio or, um ou outro, né? Alguma coisa assim. French, é o francês. Now, boss, seu chefe, seu patrão. Okay? To, o próprio to. Aí sim, agora a gente vai começar a ver. Lembra que eu sempre falei lá, quando a gente vê os verbos lá em cima, o quadrinho de verbos? Os verbos no infinitivo sempre tem o to na frente. To like, to speak, to eat, to drink, por exemplo. Esse to que acompanha os verbos, né, o to antes do verbo, ele não significa nada pra gente no português. Ele é só uma forma de mostrar que aquele verbo está no infinitivo. É o comer, beber. É diferente de eu falar I eat ou I drink. Eu como, eu bebo. Estou conjugando o verbo. Não uso o to. Agora, o próprio to aqui como para, a gente vai começar a usar principalmente por causa do verbo go. Por isso que ele já está marcadinho lá no quadro do verbo go. Se eu falar que eu vou para o escritório, eu vou para a escola, eu vou para o mercado, igual a gente viu aí agora. I go to the office. I go to the market. I go to the movies. I go to school. Vou para a escola. Aí o próprio the também, lembrando do TH, que são o que é, né? É uma palavra só que a gente usa para todos os artigos. O, a, os, as. Então também é uma palavra aí que não faz diferença. Você vai falar o carro, o aluno, the car, the student. É a mesma forma que você falar a casa, the house. Não muda. In, on, at. Essas aí são as três preposições em inglês, algumas, né, das três principais, digamos assim, que a gente mais usa. E a gente usa em diferentes situações. Esse é o ponto. Okay? Nessa lição e na Lesson 3, a próxima página, a gente vai ter um quadrinho só especificando, explicando a diferença entre in, on, at. Porque sim, é muito comum, não só alunos iniciantes, né, não só no início, quando a gente está começando a estudar, mas durante todo o tempo que a gente estuda, que a gente fala inglês, é comum a gente confundir ou a gente ter dúvida de quando que usa cada uma. É normal. Okay? Isso é muito questão de prática mesmo. Então, na próxima página a gente vai ter um quadrinho específico dela. Então, in the, on the ou at the, como também o the está entre parênteses aí, porque você nem sempre vai precisar usar in the. Às vezes a gente usa só o in, só o at, só o on, não tem problema. All, todo e toda, uma coisa inteira. Every, dá o sentido de todos e todas, no plural. Então é diferente de eu falar all day, por exemplo, o dia todo, o dia inteiro. Every day, todos os dias. Até aqui, verbos, vocabulário, tranquilo, né?
Lembrando aí, umas perguntinhas. Agora a gente já viu como é que faz uma pergunta. Então, fazer uma pergunta, por exemplo. Vai pensando aí, vai raciocinando. Tenta responder por você mesmo. Não tem problema nenhum. Se eu perguntar, por exemplo, do you go to the market? Você entende essa pergunta? Do you go to the market? Lembrando que o do you é só para mostrar que é uma pergunta. Eu estou perguntando para você. Do you go, o verbo go, to the market? É claro que é uma pergunta bem simples, né? Parece até que está faltando alguma coisa. Mas eu só estou perguntando no geral. Você vai ao mercado? Agora eu posso falar, por exemplo. Do you go to the market today? Lembra do today lá da lesson 2? Você vai ao mercado hoje? Do you go to the market tomorrow? Você vai ao mercado amanhã? Ou até eu posso perguntar. Do you like to go to the market? Like to go, porque você gosta de ir. Perguntando, do you like to go to the market? Dá uma olhadinha no verbo have para você relembrar. Se eu perguntar, por exemplo, do you have a boss? Do you have a boss? Estou perguntando se você tem, lembra do a, um boss, um chefe, um patrão. E por que a gente está usando o a, boss, nessa frase? Por que é o a e não o an? Lembra da regrinha. A antes de consoante. Boss começa com B, então é uma consoante. Do you have a boss? Tem que ter esse a. Eu não posso perguntar só do you have boss. Você tem chefe. Em inglês isso é errado. Às vezes em português a gente até fala assim, né? Mas é porque a gente fala errado mesmo. Você tem um chefe? Do you have a boss? Do you have a friend? Do you have many friends? A lot of friends? A gente vai ver daqui a pouco essas expressões também. Mas eu posso perguntar. Do you study alone? Do you study with a friend? Então vai ouvindo, vai prestando atenção. Pode tentar repetir, é lógico. Ok? Então, ó. Do you study alone? Tô te perguntando. Do you study alone? Como é que você responde isso? Do you study with a friend? Você estuda com algum amigo? Com um amigo? Do you like to go to school? Ou do you like to go to church? Do you like to go to the movies? Eu posso falar, por exemplo. Agora vocês já vão começar a me conhecer e saber de algumas coisas, porque eu falo muito sobre isso. I like the movies. I love the movies. Vai ouvindo aí, tentando entender. I love, I like very much the movies. Do you study English all day? O dia todo, o dia inteiro. All day. Do you study English every day? Todos os dias. Deu pra ver a diferença? Do you study all day? Trabalha o dia todo. Ou do you study every day? Estuda todos os dias. E aí, na próxima página, a gente tem as expressions. How are you? I'm fine. Not bad. Not good. On the weekend. With me. All day. Every day. Então, de novo. Vai repetindo. How are you? I'm fine. Not bad. Not good. On the weekend. With me. All day. Every day. Sobre o how are you, é claro que, principalmente porque aqui a gente está falando das expressions, numa pronúncia normal, digamos assim, eu falaria how are you? How are you? A gente vai juntando aí as palavras. É por isso que parece, principalmente quando a gente é iniciante, né? Se você assistir um filme, série, alguma coisa assim, se você já tem esse costume talvez, parece que a gente tem essa impressão de que eles falam muito rápido. Meu Deus, eu não vou conseguir entender, não vou conseguir ouvir. Calma, tudo isso é questão de prática. Mas não é nenhuma questão de falar rápido, mas é porque a gente junta muitas palavras. Assim como a gente faz no português também. A gente não fala tudo separadinho, pausadinho, bonitinho. Às vezes a gente junta tudo, né? Então, é a mesma ideia aqui. É claro que eu posso falar how are you? How are you? Tanto faz, não tem problema. Mas você provavelmente, se você assistir qualquer filme, série, vídeo, qualquer coisa aí, você vai ouvir eles falando muito how are you? How are you?
O are no meio que já junta tudo. How are you? Como você está? Como vai? Como está se sentindo? Como é que tá o dia? Isso é how are you? Ok? E o segundo quadrinho aí, I'm fine, not bad, not good, são as opções mais comuns de resposta para isso. Então, se a pessoa chega e pergunta how are you, você pode falar I'm fine, I'm okay, I'm good, not bad. Not bad é a nossa resposta, a nossa expressão no sentido aí de mais ou menos, no sentido de não tô fine, não tô ótimo, mas também não tô bad, digamos assim. Não tô horrível, não tô mal. Por isso, not bad, tipo, não tô mal, não mal. E not good, aí sim, se já você não estiver bem mesmo, aconteceu alguma coisa, tá com um problema, tá passando mal, tá com dor de cabeça, sei lá, not good. É claro que tudo depende da entonação, principalmente a entonação, ok? E uma coisa que eu falo sempre, porque aqui no Brasil, todo cursinho de inglês, todo professor, toda escola ensina how are you? I'm fine, thanks, and you? E aí tem gente que fala só isso, igual um robozinho, só repete isso, I'm fine, thanks, and you, I'm fine, thanks, and you. Acho que nem sabe qual que é a diferença aqui. Então, opções, variações, vocabulário, por favor. Se você quiser falar que você tá bem, se alguém chega e pergunta how are you? Good morning, how are you? Você pode falar I'm good, I'm okay, not bad, I'm fine, ok? Como eu falei, até o not bad, por exemplo, que geralmente dá essa ideia mais de, tipo, mais ou menos. Mas se eu falar, tipo, você chega e pergunta pra mim how are you? Eu vou falar not bad, it's okay, no problem, ok? I'm fine, I'm okay, I'm good, sem problema nenhum, ok? Depois já tem on the weekend, que é uma expressão só porque a gente vai ver, como eu falei, a regrinha lá sobre as preposições do on, por exemplo. Então é uma expressão que a gente usa muito. Weekend, a palavra weekend, significa final de semana. Weekend, lembra? End, final. Week, semana. Weekend, final de semana. E se eu falar que eu faço alguma coisa no final de semana, eu vou sair no final de semana, vou estudar, vou trabalhar no final de semana. Essa expressão, essa frase no final de semana é sempre on the weekend. Lembrando de novo aí, pronúncia, entonação, ok? Cuidado. On the weekend. On the weekend. With me. Isso aí tá aqui no quadrinho de expressions, with me, é só porque em português a gente tem a palavra comigo, que é uma palavra só. E a gente não tem outra opção. Se eu falar você estuda comigo, you study with me. Em inglês não existe uma palavra para isso. Então é with me. Com mim, digamos assim, comigo. You study with me. All day, como a gente já falou aí, o dia todo. Every day, todos os dias. Isso aí eu já até fiz perguntas, vocês já sabem agora. Depois, aí, em seguida, tem um quadrinho de grammar. E esse quadro é exatamente o que eu estava falando lá, do go, ok? Então, isso aí, grammar, de novo, é uma regrinha por causa do verbo go. E agora que a gente está vendo a própria palavra to aí nessa lição. Então, I want to go home. I want to go downtown. I want to go there. Qual que é o ponto? Por que esse quadro aí? O comum, o mais normal, digamos assim, como eu falei, como eu até coloquei lá no quadro dos verbos, é sempre a gente falar go to. Se você falar que você vai para algum lugar. O para é o to, lembra? Então, se eu falar I go to work, eu vou para o trabalho. Eu vou para a escola. I go to school. Ok. Com as palavras home, downtown ou there, por exemplo, não é comum, a gente não precisa colocar o to. Então, se eu falar que eu vou para casa, ou eu quero ir para casa, eu preciso ir para casa, I go home, ou I want to go home, I need to go home. Da mesma forma, downtown, I want to go downtown, eu quero ir ao centro, para o centro, no centro, qualquer coisa assim. Lembrando que o to, nesse caso, o to que a gente usa depois do go, pra gente no português, ele pode ser tudo isso que a gente usa aí. Eu vou para a escola, eu vou na escola, eu vou à escola, porque isso é uma regra. Por causa do verbo go, depois dele a gente sempre usa to.
Então, para as palavras home, downtown e there, por exemplo, que a gente fala muito, eu vou lá, tô indo lá, vou ali, sei lá. I want to go there. I go there, I'm going there. Não preciso do to. Com school, work e church, só essas três também, é mais comum a gente sempre usar go to, normal. Nesse caso, você não tem a opção de omitir o to. Você não pode falar só I go school. Não existe. É errado mesmo. Então, I want to go to school. I want to go to work. I want to go to church. Ou I need, igual tá aí no exemplo. I need to go to school. I need to go to work. I need to go to church. Go to. Agora, qualquer outro lugar que não seja school, work e church, a gente deve, é melhor, é mais bonito colocar to the, que é como se eu estivesse falando que eu vou a o, que é o nosso ao, ou eu vou para o, alguma coisa. Então, por exemplo, I go to the movies. I go to the movies, para o cinema, ao cinema, para o cinema. Por isso, to the. Lembra que o the é o, a, artigos. Então, I go to the market. Eu vou para o mercado, por exemplo, ou ao mercado. I go to the store. Vou para a loja. Vou na loja, que a gente fala em português, né? Que é errado, mas eu vou para a loja, eu vou em uma loja, alguma coisa assim. To the store. Ok? Então, revisando, só para ficar claro. O normal, o básico é go to, que a gente usa aí para school, work e church. I go to school, I go to work, go to church. O quadrinho do meio. Para home, downtown e there, não precisa usar o to. I go home, I go downtown, I go there. Para qualquer outro lugar, diferente desses aí, I go to the movies, I go to the market, I go to the store. Ok? Certinho? Lembrando sempre, principalmente esse tipo de regrinhas, com essas palavras assim, to, outras preposições aí também, o segredo é prática, praticar. Por isso que eu falei, faça o homework. Por mais que, teacher, eu já sei, já estudei, isso eu já sei, isso é fácil, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá bom, quando a gente chegar lá na aula de conversação, se você falar go school, eu vou te dar um tapa. Go to school, go to work, go home, go downtown. Good?